woke up from a nightmare because I finally got away. Oi, maravilhosas! Voltei, gente. Agora eu vou trazer a parte 2 pra vocês, sobre o meu processo de emagrecimento. Então vamos lá. Eu parei no peso que eu perdi. Minha primeira perca de peso, eu perdi 18 quilos. E, gente, pra mim foi maravilhoso, porque há muito tempo eu não me sentia tão bem. Pra vocês terem noção, minha mãe, no tempo que eu perdi esse peso, minha mãe era um pouco cheinha, um pouco acima do peso também. E as roupas da minha mãe, de 40 e tantos anos, não cabiam em mim. Eu com apenas 21 anos. Aquilo pra mim foi muito triste. Porque sua mãe com 40 e tantos anos e você com 21. E as roupas dela não me serviam porque eu tava muito gorda. E quando eu emagreci, as roupas dela cabiam em mim. O que eu precisasse fazer. Eu sempre tinha roupa bonita pra mim, porque eu voltei a vestir 44. Eu tava vestindo 48, às vezes até 50. Gente, pra minha idade, pra minha altura, era um peso muito alto. Era uma barra que eu tinha que levar, porque as pessoas, quando eu passava, ficavam comentando, ficavam cochichando. As pessoas que me viam na adolescência, quando me viam pessoalmente, ficavam dizendo: mulher, como você tá gorda, mulher, não sei o quê. Porque às vezes falta senso. Porque a gente tem espelho em casa, né? Às vezes a pessoa não chega pra perguntar a você: mulher, tá tudo bem? Mulher, você tá bem mentalmente, psicologicamente? Vamos conversar? Não, gente, só chega pra lhe criticar. Eu não sei se com vocês também é assim, mas pelo menos comigo era. E aconteceu que eu perdi 18 quilos. E isso eu fiquei muito feliz mesmo. Só que veio a invenção e o desejo de estudar. Porque eu tinha concluído meus estudos. Em seguida eu descobri que eu estava grávida do meu primeiro filho. Resumindo, não fiz curso, não fiz faculdade, não fiz nada. Aí então veio a vontade de estudar. Só que eu tinha medo de fazer a faculdade e não me identificar com a área. Porque é uma área que eu sempre admirei, que é a enfermagem. E eu tinha medo de 4 anos da minha vida eu não me identificar e trancar. Aí eu pensei: não, eu vou fazer o curso técnico, que são só 2 anos, termina mais rápido. Se eu não me identificar, é menos tempo que eu perco. Beleza, foi o que eu pensei. Me matriculei no curso técnico. Só que, pra mim fazer o curso, trabalhar, eu precisava parar de treinar. Que eu treinava de manhã e o curso era de manhã. E eu trabalhava de 2 da tarde até 10 da noite. Às vezes eu chegava em casa, já era 10h40, 11 horas da noite. Pra me dormir, organizar as coisas, pra no outro dia eu ir trabalhar de novo. Aí sim, gente, parei de treinar. E com o decorrer do tempo, eu percebi que o treino pra mim ele é muito importante, porque influencia demais na minha alimentação. Porque quando eu treino direitinho, os 5 dias da semana, eu fico mal comigo mesmo se eu comer besteira. Eu fico mal. Caramba, eu treinei tão bem, por que eu vou comer isso? Não compensa, não vale a pena. E sendo que, como eu parei de treinar, eu me entreguei. Fui comendo. Tive uma reganha de peso. Voltei pra quantos quilos? 85. Não voltei para os 90, mas quase lá. Dentro de um ano, voltei para 90 quilos. E, gente, eu tava muito triste já. Para 90 não, para 80. Corrigindo. Depois desse reganho de peso, né? Eu fiquei muito triste e procurei uma maneira de voltar a treinar. Só que não dava para conciliar com o trabalho e com o estudo. E sendo que o trabalho e o estudo estavam me deixando muito sobrecarregada. Muito mesmo, a ponto de eu começar a ter crises de ansiedade. Que eu nunca tinha tido. Até então era só baixa estima, me sentia mal. Quando eu tava sozinha, às vezes eu só chorava. Só chorava, literalmente. Quando eu tava sozinha, que eu tava em casa, que eu olhava pro espelho, eu começava a chorar porque eu não me reconhecia. Não me reconhecia, gente. E com essa sobrecarga assim, emocional, porque além de estudar, trabalhar, eu tinha um filho pequeno, eu tinha uma casa para administrar. Às vezes, quando eu saía pro curso, ficava tudo para fazer. Quando eu chegava, organizava um pouco, já ia trabalhar de novo, chegava em casa na hora de dormir. E isso me gerou uma sobrecarga muito forte, porque eu trabalhava em indústria. Quem já trabalhou em indústria, em fábrica, sabe como a gente trabalha. São 8 horas trabalhadas em pé, produzindo. A gente não ficava sentado. Era só a hora do almoço, da janta, só a hora de descanso. Depois disso, acabou.
Às vezes eu não ia nem no banheiro porque eu não tinha tempo. Pra vocês terem uma noção como era puxado pra mim. Aí eu pensei, não, já que eu tô fazendo o meu curso, eu vou parar de trabalhar. Pedi pra sair da empresa e foquei no meu curso de enfermagem. Aí, como eu parei de trabalhar, voltei a treinar, que foi a minha segunda volta na vida fitness. E no que eu voltei a treinar, eu fiquei muito feliz, porque quando eu sou uma pessoa que quando eu digo, eu quero me dedicar nisso, eu me dedico nisso. Gente, eu tenho orgulho de dizer isso de mim, porque é um ponto forte meu. E eu espero que esse também seja um ponto forte seu, determinação. Que determinação a gente precisa pra tudo nessa vida, a gente tem que ter determinação. Então, quando eu decidi que eu ia fazer isso, foi cerca de uns 7 meses, 8 meses. Eu voltei para o peso que eu estava antes, que era 72 quilos. Perdi os 14, 15 quilos nessa faixa assim, perdi esse peso todo. Isso, já estava muito feliz com o meu corpo, muito feliz comigo mesmo. Terminei meu curso, fiz minha festa de formanda, fiz tudo lindo. Fiz ensaio de fotos, que eu nunca tinha feito um ensaio de fotos na minha vida. E fiquei muito feliz porque eu tava me sentindo bem, tava me sentindo bonita com o meu corpo, tava com a autoestima lá em cima. E eu fiquei muito feliz que o ensaio veio e eu estava pronta pra isso. Aí foi quando eu terminei o curso, em dezembro de 2022. Quando foi fevereiro de 2023, lá veio o positivo. Suei da grávida de novo. Só que dessa vez de Sofia, que é a minha menininha. Que hoje ela tem 1 ano e 10 meses, quase 2 anos. E sim, gente, quando a gente treina, quando a gente tem essa descoberta, a gente não quer se aceitar mais daquela maneira. A gente sabe que a gente pode melhorar e é o que a gente quer fazer. A gente quer melhorar. E foi o que aconteceu. Tentei treinar durante a gravidez, mas eu não consegui porque eu passava muito mal. Pelo menos nos 4 primeiros meses, eu passava muito mal, eu enjoava, tipo, minha pressão caía. Aí eu fiquei pensando, não vale a pena pra mim. Porque tava só meu esposo trabalhando e ele pagava a minha academia dele. E às vezes eu só ia 1 dia na semana. Aí eu pensei, não vale a pena não, vou parar de treinar. Parei de treinar. E, gente, nessa gravidez de Sofia eu engordei 15 quilos. 15 quilos. Fechei os 90 de novo. No final da gravidez eu subi na balança, tava lá 90 quilos. E assim, eu fiquei triste porque eu tava com todo esse peso, mas eu sabia, porque eu tava grávida. E quando eu pesava 90 quilos e não estava grávida? Qual era a minha desculpa de estar com 90 quilos e não estar grávida? E foi isso que aconteceu. Aí eu tive minha bebê, de parto cesáreo, que às vezes demora mais um pouco pra você perder o peso novamente, né? Porque não é de forma normal, como foi meu primeiro filho. E quando Sofia tinha 4 meses de vida, eu decidi voltar a treinar. E voltei. Gente, voltei com tudo. 2024, né? 2024. Em fevereiro de 2024 eu voltei. Perdi um peso muito bom. Só que eu tive algumas intercorrências. Por quê? Porque vinha dentição, vinha vacina. Eu tive algumas perdas pra mim que foi muito forte. Até hoje eu tenho ainda alguns problemas de ansiedade por causa das perdas que eu tive. Minha avó, que me criou como fosse a filha dela. Minha melhor amiga, de mais de 13 anos de amizade. Foi muita coisa mesmo, de verdade. E às vezes eu tinha até alergias, às vezes aparecia assim no meu braço. Por todo o meu braço, ficava queimando como se fosse uma queimadura e ficava todo vermelho o meu braço. E por conta da ansiedade, por conta da dentição, da sobrecarga, que a gente com 2 filhos é diferente de um, desisti de treinar. Mas eu já tinha perdido muito peso mesmo. Eu tava com 68, eu acho. Já tinha voltado para casa dos 60, que fazia muito tempo que eu não voltava. Porque o mínimo que eu tinha pesado era 72 quilos e eu já estava com 68. Pra mim isso era uma vitória.
Aí eu fui levando assim um ano. Às vezes eu treinava um mês, às vezes eu não treinava, dependia muito do que acontecia. E às vezes também era a minha falta de determinação. Era a minha falta de foco. Não vou mentir pra agradar vocês, não vou. Eu vou falar a verdade, porque aqui é a verdade. Doa quem doer. Até em mim dói às vezes também, porque eu confesso que eu queria botar a culpa em alguém, mas a culpa era minha, gente. Era eu que decidia não treinar. Às vezes eu tava com preguiça e dava desculpa e não ia treinar. Aí eu sei que eu fiquei por algum tempo no rumo disso, né? Fiquei até até maio desse ano. Maio desse ano eu disse, dessa vez eu quero treinar. Dessa vez eu quero ter um corpo que eu nunca tive. Há muitos anos que eu não me reconheço. E quando eu voltei a treinar, eu tava pesando 68 quilos. Porque por mais que eu não treinasse, eu tentava equilibrar a alimentação. E a alimentação, gente, se você treinar e não se alimentar bem, você não tem resultado. Não tem. Pode notar isso que eu tô dizendo. Treino sem resultado é um treino que você... Eu não vou dizer que é em vão, porque faz muito bem pro coração, pros pulmões, pra mente. Você sair de casa, treinar, é muito bom. Mas se você quer ter resultado, você tem que focar na alimentação, gente. Não tem pra onde correr, você tem que focar na alimentação. Então foi o que eu fiz. Quando foi dia 5 de maio desse ano de 2025, eu disse, eu quero focar na minha alimentação, eu quero focar nos treinos. E desde então eu estou fazendo isso, gente. Fez 2 meses, dia 5 de julho, e vai fazer 3 meses, dia 5 de agosto. E, gente, sabe com quantos quilos eu tô? Amanhã é dia de me pesar, mas atualmente, 63 quilos. E eu estou muito feliz, porque eu estou vendo muito resultado. É muito bom quando você faz um trabalho árduo, que lhe custa tempo, lhe custa dedicação, e você vê o resultado. E é assim que eu estou me sentindo hoje. Então, foi através desse sentimento que eu criei esse canal. Por quê? Porque eu passei por muito tempo da minha vida eu fiquei obesa, eu fiquei com sobrepeso, eu não me sentia bonita, eu não me sentia com peso adequado para a minha idade, porque eu via meninas da minha idade que não tinham filho, com 23, 24, e, gente, eu não me reconhecia. E é isso que me motivou a fazer esse canal, porque eu quero ajudar mulheres assim como eu, a se redescobrirem, a se sentirem bonitas. E o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Meu Instagram é esse aqui que tá aparecendo na tela. Se você gostou desse canal, se você se identificou, curte, comenta, compartilha. Assim a gente vai ficar mais próxima ainda. Se você gostou do título desse vídeo, se você se identificou com alguma história que eu contei aqui, já conta aqui nos comentários. Me segue no Instagram, que é esse aqui que tá passando. Lá eu compartilho minha rotina diariamente, todos os dias. Eu compartilho minha alimentação, compartilho minha rotina com os meus filhos, compartilho meus treinos na academia. E lá a gente fica mais próximo, porque o YouTube é 2 vezes por semana, lá é todos os dias. Então eu vou ficando por aqui. Um beijo. Tchau, maravilhosa. Até o próximo vídeo.